Muitas vezes, né, a relação difícil que começa a se desenvolver com um filho, por exemplo, quando o filho não respeita a hierarquia, quando o filho menospreza aí a grandeza dos pais, né? Isso, obviamente, vai gerar muitos conflitos. Os pais têm como colocar os filhos no lugar deles. Isso é fácil? Não, não é, gente. Porque muitas vezes você vai ter que ser um pouco mais rígida com relação à hierarquia e, principalmente, algumas vezes, diminuir o dar, né? Diminuir o dar. Então, olha só, quando o filho começa a manifestar esse conflito com os pais, é importante sim os pais manterem-se na sua postura de grandes diante desse filho. Não dá para ceder nesse caso essa hierarquia, porque senão o filho começa a entender que isso pode ser alterado, que essa hierarquia pode ser alterada. Então, algumas vezes o filho está fora de ordem, tá? E essa ordem ela só saiu, só desordenou esse sistema porque os pais permitiram. Porque se os pais não permitem, o filho não tem opção, é só ficar no lugar dele. Então, os pais permitiram. E os pais podem colocar em ordem novamente. É difícil essa dinâmica? É. Muitas vezes é difícil, mas é o único caminho para a dinâmica se restabelecer. E como é que coloca em ordem? Lá no Constelando a Vida tem um exercício que é para exatamente isso, colocar em ordem essa estrutura familiar e principalmente a linha dos filhos, tá? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo que acontece bastante quando os filhos começam a ter conflitos com os pais é que um dos pais é excluído. Então, por exemplo, a filha começa a manifestar conflito com a mãe, muito provavelmente esse marido, né, dela está de alguma forma, ou o pai desse filho, está de alguma forma excluído, ou sendo menosprezado, ou sendo excluído, tá? Esse daí é um outro ponto que aí, como é que vai organizar isso? A esposa fazer a inclusão desse marido. Isso vai aparecer na constelação, gente. Qual é a situação que está existindo ali naquele sistema? Vai aparecer numa constelação. Um outro fator que pode trazer os filhos a manifestarem conflito com os pais é a exclusão de um irmão. Seja um irmão por parte de pai somente, seja um irmão que está excluído, né, que nunca foi dado lugar a esse irmão, seja um aborto que a mãe teve, os filhos vão manifestar esse conflito também com os pais. Então, depende muito, gente. Nós não sabemos o que é, mas quando um filho começa a manifestar esses conflitos, é muito interessante, é muito bom para a família que os pais, sim, busquem uma constelação para ver o que está de fato acontecendo ali, né? E não só quando o filho está em conflito com os pais, mas quando os filhos começam a apresentar dificuldades na vida, como, por exemplo, quando os filhos começam a beber demais, a usar algum tipo de drogas. Isso aí, gente, é muito, muito importante os pais fazerem uma constelação para trazer à luz, trazer consciência o que está por trás desse movimento. E aí, permitir que isso entre em ordem novamente, você saiba o que fazer, né? Então, a constelação vai te indicar o que precisa ser feito. Qual é o movimento que o seu filho está fazendo, que a sua filha está fazendo?
vai aparecer a desordem. E aí você vai ter um exercício certo para isso, você vai ter uma dinâmica certa para continuar fazendo esse movimento de colocar em ordem o seu sistema familiar, tá? De trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Para trabalhar questões como essa na sua família, entre para o Constelando a Vida.